Huldá, a profetisa do silêncio que fez a nação tremer. Jerusalém não estava em guerra. Não havia exércitos cercando seus muros. Nenhuma espada brilhava sob o sol. Ainda assim, Israel estava à beira do colapso. Os templos permaneciam de pé. Os rituais continuavam. Os líderes falavam em nome de Deus, mas algo essencial havia sido perdido. Não nos campos, não no palácio. Foi perdido no coração do povo. A lei de Deus havia sido esquecida, silenciada, enterrada sob poeira, indiferença e conveniência. Até que, em um dia aparentemente comum, um livro é encontrado. Um pergaminho antigo, pesado, carregado de autoridade. E quando suas palavras são lidas diante do rei Josias, o chão espiritual da nação se rompe. O rei rasga suas vestes. O medo substitui a segurança. A certeza dá lugar ao pavor. Porque quando a palavra verdadeira é revelada, ela expõe tudo. Josias precisava de respostas. Precisava saber se ainda havia esperança. Precisava ouvir Deus, mas algo extraordinário acontece. Entre sacerdotes, escribas, líderes e homens de reputação espiritual, Deus ignora todos eles. O rei envia seus mensageiros não a um grande templo, não a um profeta famoso, não a um homem poderoso. Eles são enviados à casa de uma mulher. Seu nome era Hulda, sem exércitos, sem púlpito, sem títulos políticos. A toda uma geração. Autoridade espiritual inquestionável. Naquele instante, o destino de Israel não seria decidido por um rei, nem por um sacerdote, mas por uma mulher que ousou dizer a verdade quando ninguém mais dizia. Hoje você vai conhecer a história de Hulda, a profetisa esquecida pelos homens, mas escolhida por Deus para confrontar uma nação inteira. E talvez, ao final desta história, você entenda por que Deus ainda levanta vozes improváveis quando o mundo prefere o silêncio. Um povo religioso, mas espiritualmente cego. O cenário em que Hulda surge não é de rebeldia explícita. É pior do que isso. É o cenário da religiosidade vazia. Israel ainda se chamava povo de Deus. O templo ainda existia. Sacrifícios ainda eram oferecidos. Sacerdotes ainda vestiam roupas sagradas. Mas por trás das cortinas, algo essencial havia desaparecido. A voz viva da lei. Por gerações, reis ímpios haviam governado Jerusalém. Manassés e Amon transformaram o coração da nação em um campo contaminado por idolatria, sangue inocente e alianças espirituais proibidas. Altares pagãos foram erguidos dentro do próprio templo. Deuses estrangeiros receberam honra onde apenas o Senhor deveria ser exaltado. E o mais assustador não foi a idolatria em si. Foi o fato de que ninguém mais se incomodava. A palavra de Deus não foi rasgada, não foi queimada, não foi destruída. Ela foi esquecida, escondida em algum compartimento do templo, soterrada pela poeira do tempo e pelo descaso dos homens. Um símbolo cruel de uma verdade profunda. Quando o povo abandona a verdade permanece em silêncio. Então surge Josias, um rei jovem diferente. Um homem que decide restaurar o templo não por tradição, mas por reverência genuína. Durante as reformas, o improvável acontece. O livro da lei é encontrado. Quando o escriba lê suas palavras diante do rei, o impacto é devastador. Não é consolo que a lei traz. É juízo, é confronto. É realidade crua. Josias percebe algo aterrador. Toda a nação estava vivendo fora da aliança, sem saber, sem perceber, sem se importar. O rei rasga suas vestes porque entende. Não era apenas um erro político, era uma sentença espiritual. Mas Josias precisava de algo mais do que texto antigo. Ele precisava saber se ainda havia tempo, se Deus ainda falava. Se o juízo era definitivo, ou se havia misericórdia escondida em algum lugar. E então surge a pergunta que muda tudo. A quem recorrer quando até os líderes religiosos falharam? A resposta não estava no altar, nem no palácio, nem nos círculos tradicionais de poder espiritual. Deus estava prestes a mostrar que quando o sistema se corrompe, ele escolhe vozes que não fazem parte dele. E é nesse momento, silencioso e decisivo,
que o nome de Hulda começa a ecoar nos corredores da história. 2. Hulda, a mulher que Deus escolheu quando os homens se calaram. O detalhe mais intrigante dessa história não é apenas o que Hulda disse, é porque ela foi escolhida. Naquele tempo, Jerusalém não estava vazia de líderes espirituais. Havia sacerdotes, escribas, mestres da lei, homens reconhecidos publicamente como autoridades religiosas. Alguns deles estavam a poucos metros do Palácio Real. Outros circulavam diariamente no templo recém-restaurado. Mas quando o rei Josias perguntou: "Consultai o Senhor por mim e pelo povo", nenhum desses nomes foi chamado. O grupo enviado pelo rei atravessa a cidade e vai até uma mulher. Isso não acontece por acaso. Isso é um ato divino de exposição. Hulda vivia em Jerusalém, no bairro novo da cidade. Ela não ocupava um púlpito, não comandava exércitos, não estava associada ao poder político. Seu marido, Salum, era responsável pelas vestes do templo, um detalhe simbólico poderoso. Enquanto muitos cuidavam da aparência da fé, Hulda guardava a essência da palavra. Ela não era profetisa por título, era profetisa por chamado. Quando os emissários chegam, Hulda não faz cerimônia. Não pede tempo, não consulta pergaminhos, não busca aprovação. Ela fala com a autoridade de quem vive na presença daquele que fala. Suas palavras não são suavizadas para agradar o rei, não são editadas para poupar a nação, não são moldadas para preservar reputações. Ela começa com uma sentença direta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Não eu acho, não talvez, não segundo minha interpretação. Assim diz o Senhor. Hulda anuncia o juízo com clareza brutal. Jerusalém colheria exatamente o que havia plantado. A idolatria não ficaria impune. A aliança havia sido quebrada e o texto encontrado no templo não era simbólico, era literal, ativo, vivo. Mas então ocorre algo ainda mais profundo. No meio do juízo, Hulda revela um detalhe que muda o destino de Josias. Porque o teu coração se enterneceu, porque te humilhaste, porque choraste diante do Senhor. O juízo sobre a nação seria inevitável, mas o destino pessoal do rei seria preservado. Aqui está o ponto central do poder de Hulda. Ela não apenas transmite condenação, ela discernia corações. Enquanto muitos líderes religiosos estavam ocupados protegendo posições, Hulda estava alinhada com a justiça e com a misericórdia de Deus ao mesmo tempo. Ela não negociava a verdade, mas também não ignorava a humildade sincera. Naquele momento, Deus deixa uma mensagem clara para todas as gerações. Quando homens se acomodam, Deus levanta mulheres. Quando líderes se corrompem, Deus fala por bocas improváveis. Quando o sistema falha, a verdade não falha. Hulda não foi exceção por ser mulher. Ela foi escolhida porque estava disponível, fiel e alinhada. E seu nome entra para a história não como um símbolo de rebeldia, mas como um lembrete eterno. Deus não se cala, ele apenas muda o mensageiro. E agora, depois que Hulda fala, o que o rei fará com essa palavra? Porque ouvir a verdade é apenas o começo. O verdadeiro teste começa quando ela exige transformação. 3. A palavra que não foi negociada. Quando o céu fala sem pedir permissão, existe um momento na história em que a palavra de Deus deixa de ser um texto antigo e se torna uma lâmina viva. Esse momento acontece diante de Hulda. Ela não suaviza a mensagem, não a dilui para torná-la aceitável, não negocia o conteúdo para preservar alianças humanas. O que Hulda faz é algo raro, especialmente em tempos de crise espiritual. Ela entrega a palavra exatamente como recebeu. O juízo anunciado não vem carregado de emoção humana, mas de autoridade divina. Jerusalém cairia, o templo seria destruído. A idolatria acumulada por gerações havia ultrapassado o ponto de retorno coletivo. E aqui está o detalhe mais duro da profecia. O arrependimento nacional já não seria suficiente para evitar as consequências históricas. Isso não significa que Deus deixou de ser misericordioso. Significa que a misericórdia havia sido rejeitada por tempo demais. Hulda revela algo que muitos não querem aceitar. Há momentos em que a verdade não muda o passado, mas prepara o futuro.
A palavra entregue por ela não tinha como objetivo assustar, mas despertar consciência. Ela expõe a realidade espiritual sem máscaras. O juízo não viria porque Deus é cruel, mas porque a aliança foi quebrada conscientemente, repetidamente e sem arrependimento genuíno ao longo de décadas. Mesmo assim, no meio dessa sentença severa, Hulda deixa claro que Deus não é indiferente à humildade verdadeira. Josias seria poupado não porque era rei, mas porque se curvou. Não porque tinha poder, mas porque teve temor. Essa distinção é crucial. A nação cairia, mas o homem que ouviu e se humilhou não seria contado entre os rebeldes. Aqui, Hulda ensina uma das lições mais profundas da fé bíblica. Deus trata coletivos de forma histórica, mas trata indivíduos de forma pessoal. A palavra não foi negociada, mas foi aplicada com justiça perfeita. E pense no impacto disso. Uma mulher em uma sociedade patriarcal entrega a palavra mais dura da geração e ninguém a contesta. Ninguém a acusa de exagero. Ninguém questiona sua autoridade. Porque quando Deus fala, até o poder se cala. O rei recebe a mensagem. Os oficiais a levam sem edição. O povo é confrontado sem filtros. Esse é o poder de uma palavra que não pede aprovação humana. Hulda não buscava aplausos, não buscava seguidores, não buscava reconhecimento, ela buscava fidelidade. E é por isso que sua voz ecoa até hoje, não como a profetisa que falou bonito, mas como a mulher que não traiu o céu para agradar a terra. A partir desse momento, algo muda. A palavra não fica restrita à consulta privada do rei. Ela se transforma em um movimento público, em uma reforma nacional, em um divisor de águas. Porque quando a verdade é ouvida, ela exige uma resposta. E Josias terá que decidir, ignorar como tantos antes dele, ou permitir que essa palavra transforme tudo. 4. Quando a palavra provoca reforma. O impacto histórico da voz de Hulda. A palavra não termina quando é pronunciada. Ela começa quando é obedecida. Depois que Hulda fala, o silêncio que se instala em Jerusalém não é de medo, é de consciência despertada. O rei Josias não convoca um conselho político, não consulta estrategistas, não busca atalhos diplomáticos. Ele faz algo muito mais raro. Ele se submete à palavra. O rolo da lei não é mais um artefato esquecido. Ele é lido publicamente. Cada sentença ecoa pelas ruas, pelos pátios, pelos ouvidos de um povo que havia aprendido a viver sem ouvir Deus. E aqui está o ponto crucial. A reforma não nasce no templo, nasce no coração quebrantado do rei, provocado por uma profetisa que se recusou a suavizar a verdade. Josias rasga as vestes, destrói altares pagãos, remove ídolos que estavam ali há gerações, derruba símbolos que haviam se tornado normais. A fé deixa de ser simbólica e volta a ser aliança viva. Mas é impossível ignorar o detalhe mais poderoso desse momento histórico. Tudo começa com a voz de Hulda. Ela não empunha a espada, não lidera tropas, não ocupa trono. Mesmo assim, sua palavra derruba sistemas, expõe estruturas apodrecidas e inaugura uma das maiores reformas espirituais da história de Judá. O texto bíblico não descreve Hulda discursando ao povo, mas descreve o povo sendo transformado por aquilo que ela disse. Isso nos ensina algo profundo. O impacto de uma vida fiel não é medido pela quantidade de vezes que aparece, mas pelo peso eterno do que libera quando fala. A reforma liderada por Josias não foi perfeita. Ela não impediu o juízo futuro, mas ela fez algo igualmente importante. Atrasou o colapso, preservou gerações e reensinou o povo a distinguir o sagrado do profano. E isso tem um custo. Toda reforma verdadeira incomoda, toda restauração expõe. Toda obediência genuína confronta tradições que já perderam Deus, mas não perderam influência. Hulda sabia disso quando falou. Josias sentiu isso quando agiu. Ainda assim, eles avançaram. Porque quando a palavra é clara, a neutralidade se torna desobediência. A história registra reis poderosos, exércitos gigantes e impérios dominantes.
mas reserva um lugar especial para uma mulher que falou a verdade no momento certo e um rei que teve coragem de ouvi-la. Jerusalém nunca mais foi a mesma depois disso. E ainda hoje, séculos depois, a pergunta permanece ecoando. O que aconteceria se, como Josias, alguém tivesse coragem de obedecer completamente, depois de ouvir uma palavra que não pode mais ser ignorada? Essa resposta nos conduz ao desfecho final. 5. O legado silencioso que ecoa na eternidade. Porque Hulda ainda fala hoje, Hulda desaparece do texto bíblico quase tão silenciosamente quanto surgiu. Não há despedida, não há genealogia extensa, não há monumentos levantados em seu nome. E ainda assim, sua voz atravessou os séculos. Esse é o tipo de grandeza que o mundo raramente reconhece, mas que o céu jamais esquece. Hulda não foi lembrada por quantidade de capítulos, mas por qualidade de fidelidade. Ela entra na narrativa num dos momentos mais críticos da história de Judá e sai depois de cumprir exatamente o que lhe foi confiado. Ser boca de Deus quando todos precisavam ouvir, mas poucos tinham coragem de falar. Seu legado não está no que construiu, mas no que restaurou. Ela prova que Deus não escolhe seus instrumentos pelo cargo que ocupam, mas pela clareza espiritual que carregam. Em uma cultura dominada por vozes masculinas, reis e sacerdotes, o Senhor faz algo desconcertante. Ele confia o destino espiritual de uma nação à palavra de uma mulher. Isso não é acaso, isso é padrão bíblico. Quando Deus encontra um coração alinhado, ele ignora hierarquias humanas. O mais impressionante é que Hulda não oferece esperança falsa nem condenação cruel. Sua mensagem é equilibrada, precisa e irrevogável. Ela reconhece o juízo, mas também reconhece a misericórdia. Ela não promete livramento nacional, mas garante paz pessoal a um rei que se humilhou. Isso revela uma maturidade espiritual rara. Hulda entende o tempo de Deus. Ela sabe quando o juízo é inevitável e sabe quando a graça ainda pode agir. Seu legado nos confronta diretamente hoje. Vivemos numa era que ama palavras agradáveis, discursos suavizados, verdades editadas para não ferir sensibilidades. Hulda caminha na direção oposta. Ela nos ensina que amar a Deus não é tornar a verdade confortável, é torná-la fiel. Ela não negociou a mensagem, não adaptou o conteúdo, não tentou agradar os mensageiros, e por isso sua voz permaneceu. Hulda representa todos aqueles que servem longe dos holofotes, permanecem fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. São chamados a falar apenas uma vez, mas falam de forma definitiva. Ela nos lembra que não é preciso uma vida inteira de palco para cumprir um propósito eterno. Às vezes, basta um momento de obediência absoluta. O impacto da sua palavra mudou decisões, adiou o colapso de uma nação e reacendeu a chama da aliança. Isso é legado. Hoje, quando lemos sobre Josias, sobre a reforma, sobre o retorno à lei, há uma presença invisível sustentando tudo isso. A profetisa que falou quando precisava ser ouvida. E aqui está a verdade final que Hulda nos deixa. Deus ainda procura vozes que não se vendam, corações que não negociem, pessoas dispostas a falar, mesmo quando sabem que a verdade não será confortável. Porque o mundo muda quando alguém decide ser fiel, não famoso, obediente, não popular, disponível, não estratégico. Hulda foi isso. E por isso, mesmo em silêncio, ela continua falando. A história de Hulda nos deixa uma pergunta que ecoa muito além das páginas da Bíblia. Quem realmente muda o curso da história? Reis com coroas? Exércitos com espadas? Impérios com muralhas? Ou pessoas comuns que ousam ser absolutamente fiéis? Hulda não aparece em batalhas, não lidera multidões, não constrói templos. Ela surge no momento exato em que o silêncio já não era uma opção, quando a palavra de Deus é redescoberta, mas ninguém sabe como interpretá-la. Quando o rei treme, os sacerdotes hesitam e a nação inteira está à beira do juízo. E é então que Deus levanta uma mulher, não por conveniência, mas por confiança. Hulda não fala por impulso. Ela não dramatiza, ela não suaviza. Ela fala porque ouviu.
e ouviu porque permaneceu próxima de Deus quando ninguém estava olhando. Esse é o coração da mensagem. Deus não escolheu Hulda por causa do tempo histórico. Deus escolheu Hulda porque ela estava pronta. Pronta para dizer a verdade quando todos queriam alívio. Pronta para anunciar juízo sem perder a compaixão. Pronta para confirmar misericórdia sem anular a justiça. E isso nos confronta hoje. Vivemos em uma geração que prefere aplausos à fidelidade. Hulda nos lembra que o aplauso passa, mas a obediência permanece. Ela nos ensina que não é preciso viver no centro do palco para ser essencial no plano de Deus. Às vezes, Deus nos chama para falar apenas uma vez. Mas essa única palavra pode sustentar gerações. Talvez você se sinta invisível. Talvez ache que sua voz não importa. Talvez pense que chegou tarde demais para fazer diferença. Hulda prova o contrário. Quando Deus decide agir, Ele não pergunta quem é famoso. Ele pergunta quem é fiel. E a pergunta que fica para nós é inevitável. Se Deus precisasse de uma voz hoje, Ele poderia contar com a sua. Se essa história falou com você, se tocou algo profundo aí dentro, escreva nos comentários. Quero ser fiel, mesmo no silêncio. E se você deseja continuar conhecendo histórias que não apenas informam, mas transformam, inscreva-se no canal Os Grandes da Bíblia. Aqui não contamos apenas histórias antigas, revelamos verdades eternas que ainda moldam vidas hoje. Porque enquanto houver corações dispostos, Deus sempre levantará vozes.